67. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Convido os irmãos que fiquem de pé. Estaremos na leitura que se encontra em Lucas, capítulo 24,
capítulo 23, versículo 34. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Amém? Diz assim: Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Repartindo-se as roupas, disse: sortearam-se sinais. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos te agradecer, Deus, por mais uma palavra abençoada. Glória a Deus, aleluia. Te agradeço, Deus, por tudo. Obrigado, Deus. Amém. O Salmo estará com oportunidade para louvar o hino. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé para adorar a Deus. Mesmo na escura noite, correrei para ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, mesmo se em
O irmão Vinícius está com a oportunidade de trazer a saudação nessa noite. E logo após o irmão Vinícius, os salmos com mais um hino. E depois dos salmos, o nosso pregador Arthur estará com a oportunidade. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Rapaz, olha, rapaz, só jovem hoje. Aleluia, só jovem. Vamos ler aqui em João, 1 João, capítulo 2, versículo 12 ao 17. Aleluia, Jesus. Os irmãos encontraram? Vamos começar. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aleluia, glória a Deus. Apóstolo João foi bem cuidadoso nessas palavras, bem detalhista também aqui, onde ele fala: filhinhos, eu vos escrevo, no capítulo 12, ou no versículo 12, perdão, e 13, filhinhos, eu vos escrevo, pais, eu vos escrevo, jovens, eu vos escrevo. Mas aqui o tempo dessa mensagem está, como diz, eu vos escrevo. A meu entender, às vezes os irmãos podem pensar diferente e interpretar a mensagem diferente. A meu entender, eu vos escrevo, está dizendo que ele está escrevendo naquele momento. Aqui no verso 14 já está um pouco diferente. Filhinhos, eu vos escrevi. Então aqui a mensagem do verso 12 ao 14, aqui digo eu que João, do verso 12 a 13, ele estava direcionando essa palavra para os povos antigos, os jovens e pais antigos do seu tempo. Já do verso 14, onde diz eu vos escrevi, que ele escreveu, né? Só que ele estava com o intuito, como está, eu vos escrevi, de alcançar outra geração. E essa geração somos nós, os jovens, todos nós. Aqui então eu entendi desta maneira. O verso 15: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas sim do mundo. Irmãos, aqui eu tirei um exemplo lido lá em Tiago 4,7, que diz: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.
Assim, Deus, irmãos amados, jovens, eu vou citar jovens agora, jovens, não entrega-nos um fardo que Ele sabe que a gente não consiga carregar. Ele só entrega o fardo para você quando Ele vê que você está apto a conseguir carregar aquele fardo. E mesmo que você caia por não ter forças, Deus vai lá e não tem forças para continuar. Deus vai lá e fala: vou te levantar, tirar esse teu fardo, colocar um mais leve, com de algodão. Aqui no verso 17 eu já entendi um pouco mais diferente, que diz: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, porém, o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Eu frisei aqui, amados, aqui o verso 17, que eu entendi da seguinte forma: a juventude passa, bem como sua vontade carnal, porém aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Mas, Vinícius, por que tu entendeu, que tu deduz que é dessa forma aqui? Porque, amados, eita glória, Jesus, deixa eu ver aqui. Aleluia, Jesus. Eita, mas me fugiu, mas eita. Tudo que há no mundo, a concupiscência, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, a juventude passa, bem como a sua vontade carnal. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É isso, amados. É isso. Eu pensei que eu ia conseguir explicar esse verso, que eu fui a fundo e passei o dia todo nele, mas não deu não. Obrigado, agradeço essa oportunidade. Em nome de Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Pedimos que os irmãos fiquem de pé novamente. Vamos adorar o Senhor. Essa música, ela fala que não há nada melhor do que o nosso Deus, e que nós venhamos nos entregar, que nós venhamos glorificar o nome do Senhor Jesus. E a oferta também, gente.
aleluias. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Na leitura que fizemos hoje, lá em Lucas, capítulo 23, versículo 34. Mas a gente vai começar a ler a partir do versículo 33, que diz assim: E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados encarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também, por cima dele, estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores, que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Amém? Aqui, principalmente no versículo 34, que foi quando Jesus falou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essas palavras são uma das 7 frases, né, que Jesus falou quando estava pregado na cruz. A primeira foi essa que nós lemos, e no mesmo capítulo nós temos mais outras duas, que se encontra lá, uma delas se encontra lá no capítulo 43, que diz assim: Disse Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E no versículo 46, que diz assim: E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Dentre essas palavras, mais 4 outras frases que Jesus falou quando estava pregado na cruz. Mas antes de chegar ao ápice da crucificação, nós devemos voltar lá para o passado. Porque foi necessário que Jesus se entregasse, né, para a humanidade. A gente conhece que Deus criou, né, fez toda a criação, toda perfeita, fez os céus, fez a terra, separou as águas, fez o firmamento, fez os animais, tanto os marinhos como os terrestres, como as aves, e fez as árvores florescerem, e fez também um homem, né, que formou do barro, e através do seu sopro, fôlego de vida, o homem passou a viver, a ser um ser vivente. E posteriormente a gente sabe também que da costela do homem, da costela de Adão, Deus fez a mulher. E assim foi os primeiros 2 seres humanos aqui na Terra. E a gente sabe que com o passar da história, Deus deu uma ordem para eles dois, falou: olha, vocês podem comer todas as frutas desse jardim, menos aquela dali que está no meio. E assim foi feito. Só que a gente conhece na história que lá tinha uma serpente, e aí Satanás usou. Com isso começou a fazer a cabeça de Eva, e Eva começou a dar ouvidos, e aí Satanás usou, né, meio que ele distorceu a palavra de Deus e conseguiu influenciar Eva. E aí Eva pegou do fruto, comeu do fruto proibido, que deixa proibido para não comer, e logo após entregou para Adão, e foi a partir daí que o pecado adentrou no mundo. Foi a partir desse momento que a humanidade, não só a humanidade, mas toda a natureza entrou em desordem, e também foi onde ocorreu a separação de Deus e o homem espiritualmente.
tudo que Deus tinha feito era perfeito, porque se algo perfeito faz alguma coisa, claro que ela vai ser perfeita, né? Nós que somos seres humanos somos imperfeitos. Se a gente vai fazer alguma coisa, sei lá, por exemplo, hoje o ser humano quer fazer um robô, né, que faça algumas funções humanas, mas a gente sabe que nunca vai conseguir fazer perfeitamente, porque assim como nós somos imperfeitos, também os robôs serão imperfeitos também. E assim é, né? Tanto Deus fez as coisas perfeitas, mas nós que somos imperfeitos fazemos coisas imperfeitas. Enfim, eu tenho até comigo também que hoje em dia o povo tem medo do robô, né? Da inteligência artificial tomar conta sei lá, assim, virar um ser humano, né? Mas eu entendo que, na verdade, eu tenho medo de ser ao contrário, do ser humano virar meio que um robotizado, né? Para mim é o que mais se preocupa. Mas enfim, vamos dar continuidade. E aí, Deus, ele já havia feito um plano, não a partir do momento, eu até conversei com os meninos na classe, dos adolescentes, Deus não fez o plano da salvação, não foi a partir do momento da queda do homem, não foi a partir do momento que o pecado entrou no mundo. Deus já havia feito este plano da salvação antes mesmo da criação, antes mesmo de formar Adão e Eva, antes mesmo de formar a terra. Deus já tinha um plano traçado para salvar o homem. E interessante que quando o homem e a humanidade caiu, Deus falou, olha, da tua semente, falou para a mulher, né? Da tua semente virá do teu ventre, da tua semente, nascerá um que virá para salvar a humanidade, né? Que eu porei inimizade entre a semente, a tua semente e a tua semente, né? Que é entre a semente da mulher, que vira Jesus Cristo, e a do homem. E aí, Deus falou também que a serpente morderia o calcanhar, mas essa semente também esmagaria a cabeça da serpente. Enfim, dando continuidade. E aí vieram muitos profetas, vieram muitos reis, vieram muitos homens de Deus, mas nenhum deles foram perfeitos. Todos eles falharam de alguma forma. Mas mesmo assim, Deus teve misericórdia com o povo. Deus deu continuidade. É tanto que quando Deus foi mandar o dilúvio para acabar com toda a humanidade, Deus olhou para a terra e viu que olhou e viu na terra que era Noé, e decidiu que acabaria com todos, mas livraria Noé e sua família e os animais que entrariam com ele. E assim foi feito também. Então Deus deu uma nova oportunidade para a humanidade novamente. E aí tem alguns profetas também que profetizaram, né, que veria um Salvador. Um deles foi Isaías, que ele profetizou que o Messias nasceria de uma virgem e seria chamado de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Profetizou que o Messias seria um maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías também profetizou sobre o sofrimento que Messias, né, seria, do sofrimento do Messias, né, que seria ferido pelas transgressões e moído pelas iniquidades. Também teve o profeta Miqueias, que profetizou que Jesus nasceria em Belém. Também teve o profeta Oséias, que profetizou que Jesus passaria pelo Egito. E também o profeta Zacarias profetizou que o Messias seria traído por 30 moedas de prata. Zacarias também profetizou que o povo do Senhor seria disperso depois reunido nos últimos dias. E um dos últimos que profetizou a vida de Jesus Cristo, que foi o João Batista. Nós sabemos que foi aquele que batizou Jesus, né? Foi o último dos profetas a anunciar a vida de Jesus. E Jesus, ele veio, né, para a sua terra, mas não o receberam muito bem. Então, mas mesmo assim, Deus não morreu apenas para aqueles que já o conheciam, mas também aqueles que viriam a conhecer também. Jesus morreu para todos.
E aqueles que se arrependessem do seu pecado e crescem que Jesus era o único Salvador, Deus perdoaria os seus pecados e escreveria o seu nome no livro da vida. A cruz era para ser nossa. Quando eu pedi para Deus dar uma palavra de direção do Espírito Santo, é porque assim, eu não gosto de, quando eu tenho a oportunidade de dar uma saudação, pregar, eu não gosto de falar aquilo que eu assim, não senti que falou comigo, né? Porque eu percebo que antes de eu pregar para vocês, eu também preciso pregar para mim. E eu pensando, o que é que eu... Deus, me dá uma direção, me dá um norte. E veio nessa parte aqui, quando veio em mente, né? Uma imagem assim, de Jesus na cruz. E aí veio essa frase aqui, ó. Dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Antes de Jesus chegar a ser crucificado na cruz, ele foi julgado injustamente, foi acusado injustamente, ele não tinha feito nada. É tanto que colocaram ele e quem ao lado dele para ser julgado? Barrabás. E aí fez a votação lá. Quem quer que solte Barrabás? A maioria disse: quem é que solte Jesus? Quem é que solte Jesus? Crucifica Jesus, né? E assim foi feito. Pediram para crucificar Jesus, só que sabemos que antes dele ser crucificado, ele passou por um processo bem doloroso, bem arduoso antes disso. Primeiramente ele foi chicoteado. Para quem não sabe, o chicote que era usado antigamente, tinha bolinha de chumbo no chicote, tinha ossos pontudos no chicote também, ou seja, na hora que batia nas costas, ela não só assim, deslizava, mas não que ela deslizava, mas puxava de um pedaço da carne, de um pedaço da pele. Ou seja, Jesus sofreu muito antes de chegar na cruz. Não parou por aí. Jesus foi chicoteado e muitas vezes, muitas pessoas também, quando iam ser crucificadas, elas não chegavam a esse ponto. Por quê? Porque muitas delas acabavam morrendo ali mesmo, quando eram chicoteadas. E aí Jesus, já muito debilitado, recebeu a coroa de espinho, sua cabeça foi furada. Hoje em dia, quando a gente se corta assim, a gente já sente aquela dor, já começa, não vou lavar logo aqui, porque senão vai infeccionar e tal. Mas Jesus recebeu uma coroa de espinho. E aí, além dele ser chicoteado, dele já estar muito cansado, dele receber a coroa de espinho, ele teve que carregar um grande peso nas costas, que foi a cruz. A gente sabe que teve um determinado período que ajudaram ele, mas mesmo assim Jesus carregou um grande peso, e não era um caminho muito curto, e também nenhum caminho reto, era subida, ou seja, era bem ruim mesmo. E aí foi a partir desse momento que Jesus chegou no Calvário. Quando ele foi crucificado, a cruz estava deitada, e assim puseram ele também no chão. E aí pregaram o prego na sua mão, ali na cruz, e depois ergueram Jesus e a cruz ficou de pé. E aí, essas passagens que eu li aqui com vocês, a partir do versículo 34, havia uma grande multidão ali naquele lugar. Era para quê? Para chorar por Jesus? Não era para ter feito isso. Tinha gente lá, que tinha a sua mãe, seus irmãos ali, mas a maioria estavam zombando de Jesus. Ou seja, tanto no caminho que Jesus percorreu para chegar no Calvário, zombaram de Jesus, como lá também, quando Jesus estava crucificado. E aqui é a partir do versículo 35. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se é Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados encarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe
vinagre. Foi quando Jesus pediu, dai-me algo para beber. Jesus estava com sede, e aí pegaram o vinagre e deram para ele beber. Vinagre, vocês já tomaram vinagre, já? Comeram com alguma coisa de vinagre, nada? Acho que vocês nunca comeram manga com sal, não. É azedo, você é ruim. Experimente uma vez para você tomar vinagre. Pois é, deram o vinagre para Jesus. Jesus não disse nada. E dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava escrito um título, escrito em letras gregas, romanas, hebraicas: este é o rei dos judeus, zombando de Jesus. E também Jesus foi pregado, não estava sozinho. Aqui no versículo 33 mesmo, bem no início, fala que Jesus não foi crucificado sozinho. Estava Jesus e mais 2 malfeitores, 2 ladrões. E um deles falou assim no versículo 39: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Só que também tinha um outro que estava pregado com Jesus, que dizia assim: respondendo, porém, outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Esse versículo 41 é que o versículo 34 e o versículo 41 foi o que mais me trouxe no meu coração, porque o próprio ladrão que estava na cruz, o próprio malfeitor que estava na cruz, reconheceu que Jesus não tinha feito nada, mas mesmo assim ele se fez malfeitor, estava ali juntamente com ele que tinha roubado, né, que era ladrão. E muitas vezes nós agimos como o primeiro ladrão, né? E na verdade nós somos como os dois, né? Nós somos pecadores. Aquela cruz não era para Cristo, era para ser para nós sofrer. Porque às vezes a gente pensa, nossa, que vida injusta, né? Graças a Deus que a vida é injusta, que Deus é, porque se a gente fosse merecer o que realmente a gente merecia, não era nem para estarmos aqui, né? Mas Deus é tão rico em misericórdia, tão bondoso, que Ele nos perdoa. E depois que Jesus estava pregado na cruz, que Jesus morreu, lá no versículo 47 diz assim: e o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. Mesmo diante de toda a zombaria, mesmo diante de todo o chicoteamento, mesmo diante de toda a dor, mesmo diante de toda a cuspida, mesmo diante de todo o julgamento, Jesus, ele apenas falou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Muitas vezes, quando nós estamos fracos na fé, ou quando nós pecamos contra Deus, não há outro lugar, não há outro caminho, não há outro ser, a não ser a gente pedir perdão para Jesus Cristo, para Deus. Quando um pecador se arrepende, vocês sabem quem é o nosso acusador, né? Reconhece quem é o nosso acusador? Satanás. Satanás está para nos acusar. Mas toda vez que você peca e você se arrepende verdadeiramente do ato que você fez, aí Satanás chega assim: rapaz, Deus, tu vai perdoar esse ser bem aí, que acabou de pecar, daqui a pouco vai fazer de novo. Presta só atenção. Ele pega aqui, depois vai pegar bem de novo, depois peca de novo, e assim vai pecar. Né? Satanás fala. Né?
Mas aí também temos o nosso advogado, que foi até o capítulo que o Vinícius leu, 1 João, capítulo 2, bem no início mesmo, que nós temos um advogado que está lá para interceder por nós. Diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, não peque. Mas, e se alguém pecar, temos o advogado justo, temos o advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Quando Satanás vem para acusar o pecador, se arrepende do seu pecado, Jesus fala assim: meu Pai, perdoe-lhe, ele não sabe o que faz, eu já paguei o preço por ele, porque nenhum de nós poderíamos pagar o preço, nenhum de nós poderia cumprir a lei, mas Jesus veio à terra, Deus se despiu da sua glória, Deus se fez carne, habitou entre o homem, foi negado, foi chutado, foi chicoteado, colocaram a cruz, foi pregado na cruz, mesmo naquele momento, zombaram na cara dele, mas mesmo assim, Jesus falou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Todas as vezes quando eu meditava nessa palavra, eu começava a chorar, porque ela mexe muito comigo, porque nós somos tão falhos, tão pecadores, mas mesmo assim, Ele nos ama, mesmo diante de toda a ruindade, e o amor de Deus é tão grande para conosco. Às vezes nós agimos como um advogado, como um acusador, né? Às vezes nosso irmão pega contra a gente pega contra o nosso irmão e nós temos primeiro a julgar e falar assim: esse cara não tem mais jeito, esse cara não vale mais nada, olha só o que ele está fazendo, está no mundo das drogas, está na prostituição, não tem mais jeito para esse homem, já falei de Cristo para ele, já preguei, mas ele não tem mais jeito para ele. Às vezes nós agimos assim, né? E aí nós devemos seguir o exemplo de Jesus, nós devemos perdoar uns aos outros, nós devemos ser como Cristo, mesmo diante de de toda a acusação que Jesus sofreu, que foi injusta, mesmo diante de toda a dor, Ele nos perdoou, e é assim que Ele quer que a gente faça com cada um de nós. Eu espero que isso não aconteça, mas se um dia acontecer, de eu falar com vocês, entenda que esse momento pode um dia chegar, né? Assim como vocês também podem algum dia falar comigo, né? Eu sei que algum dia isso pode acontecer, porque eu sou ser humano, você é ser humano, cada um de nós somos falhos, né? E para que a gente possa receber o perdão de Deus, primeiramente a gente deve perdoar uns aos outros. É tanto que uma das orações que Jesus faz, que é até mais famosa, uma das orações mais famosas, tem uma parte que fala: Pai, perdoa nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Ou seja, antes de recebermos o perdão de Deus, se por acaso a gente tem alguma inimizade com o irmão, a gente precisa perdoar ele também. Não é fácil, né, mas é necessário. E nós não sabemos o que fazemos assim desde o início da criação. A gente pensa: não, eu sei o que eu estou fazendo, rapaz. Eu sei o que eu estou fazendo.
eu vou fazer isso aqui, ó Deus, estou bem aqui, ó, vou orar bem aqui para Deus, eu quero fazer isso aqui, e isso, e quero chegar até aqui. Aí Deus olha assim, assim, não tô sabendo de nada. Se realmente Deus desse o que nós queríamos, nós estaria muito... Não estaria... Rapaz... Não. Porque a gente sabe que a vontade de Deus é muito melhor que a nossa. Se a gente for fazer o que a gente quer fazer, meu amigo, eu mesmo estaria o quê? Sei lá, na Beira-Rio, ou no lanche ali, ou jogando bola, sei lá, em algum lugar, né? Estaria fazendo outra coisa. E lá em Romanos, capítulo 5, versículo 6, abram aí. Por que a gente recebeu o perdão de Deus? Através do seu Filho Jesus. Diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que, pelo bom alguém ouse morrer. Ou seja, talvez seja fácil você morrer para o seu irmão, para a sua mãe, porque é alguém que você ama, né? Talvez o seu pai possa se sacrificar por você, pelo filho, né, pela filha. Por quê? Porque é alguém que você ama. Mas eu duvido se alguém que morreria por algum inimigo, se alguém morreria por uma pessoa que você nem conhece. Mas, versículo 8: mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo Jesus, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus não morreu por nós quando a gente estava tranquilo. Não. Jesus morreu, Jesus nos amou quando éramos ainda pecadores. Logo, muito agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ira de quem? Ira de Deus. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A passagem que eu estava lendo também, se encontra lá em Lucas 9, 54 e 55, foi quando Tiago e João perguntaram para Jesus: e aí Jesus? Porque Jesus estava querendo ir para Jerusalém, né? E aí Jesus foi para Samaria, junto com os discípulos, falou: e aí Jesus, o que aconteceu? Rapaz, ninguém me recebeu aqui não, ó. Ninguém quer que eu fique aqui não. Eles estavam procurando um lugar para se hospedar, né? E aí Tiago e João falou assim: Jesus, o senhor quer que nós oramos aqui para derrame fogo nessa cidade e que acabe logo assim, mata logo todo mundo logo de uma vez assim? Aí lá no versículo 55, Jesus olhou assim, capítulo 9, versículo 55. Deixa eu abrir aqui para a gente ler junto. Voltando, porém, repreendeu, dizendo: Jesus olhou assim: moço, para que isso? Não há necessidade. Diz assim: ó, vós sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir a alma dos homens, mas para salvar. E aí foram para o outro dele, né? Termina aqui. Assim também, às vezes a gente age como... Esqueci o nome do profeta, que foi engolido pelo peixe, Jonas, né? Jonas falou assim: vai em Nínive, pregue lá para se arrepender, né? E aí Jonas falou assim: rapaz, não vou não. Aquele povo foi lá, gostou de coração demais, faz o que lá? E aí Jonas fez o que? Fez a vontade de Deus ou fez a vontade dele mesmo? Foi dele mesmo. Pegou o barco e tacou para outro rumo. E foi. No meio do caminho começou a balançar o barco, e Jonas lá dormindo. E aí os tripulantes: rapaz, moço, cada um tem um Deus aqui, olha cada um para o seu Deus aí, para que essas ondas aqui parem, porque a gente não vai chegar no destino não, se continuar assim. E aí Jonas falou assim: rapaz, eu tá assim é porque
Deus me mandou para um lugar, mas eu tenho para outro. E aí, o que a gente pode fazer? Rapaz, só acaba se você me jogar dentro do mar. E aí começaram chegou o Jonas no mar, né? A gente sabe que um grande peixe engoliu ele, e depois de 3 dias, ele foi expulso do ventre do peixe e foi para a praia. Mesmo assim, Jonas pregou para aquela cidade, para Nínive, mas mesmo assim seu coração estava assim, esse povo não vai se arrepender não. Vamos pregar aqui. Vou ali para o camarotezinho, deitar, aí Deus fez cresceu uma eu não lembro do qual da árvore, mas cresceu uma árvore lá, deitou, né? Descansou a carequinha, porque estava muito quente, acho que ele era careca, descansou e dormiu, acordou. Oxe, o povo ainda tá vivo ainda, pensei que ia acordar, já era tudo destruído. Mas a gente sabe da história que Deus livrou aquele povo, por quê? Porque eles se arrependeram dos seus pecados. E a mensagem que eu queria trazer nesta noite era essa: que mesmo diante de toda a luta, mesmo diante de todo o pecado, Deus ele te perdoa. Não importa qual pecado você cometeu, não importa a transgressão, Deus já pagou um alto preço na cruz por isso. E quando a gente para pensar, quando a gente peca, e aí vem aquela vozinha, quando você vai orar, a partir do momento que você peca, você vai orar e fala assim: Pai, eu não mereço esse perdão, não vou orar para Deus não, estou com vergonha, né? E isso aí, tome muito cuidado, porque às vezes é Satanás colocando na sua mente para você não pedir perdão e continuar a prática do pecado. E é muitas vezes quando isso acontece com pessoas da igreja, né? Às vezes ela começa a pecar e aí não tem vontade de orar, de pedir perdão a Deus, e aí começa a se distanciar, vai se distanciando, até que o momento que ela não se vê mais sair e acaba se afastando de Deus completamente. Mas não dê ouvidos a essa voz. A partir do momento que você ouvir essa voz assim: eu não mereço esse perdão, o que eu fiz não merece perdão. Basta orar, ore, se ajoelhe no seu quarto, peça perdão a Deus, que Jesus, lá do céu, ele intercede e fala: Pai, perdoe-lhe. Pai, eu já paguei o preço da cruz pelo pecado dele. Pai, perdoa os pecados dele. E às vezes a gente não consegue orar direito, às vezes a gente só chora. E além disso, tem o Espírito Santo para nos conduzir a essa oração, que está lá em Tiago. Em Tiago capítulo, deixa eu ver aqui, esqueci o versículo. Está em Tiago, acho que capítulo 2, que fala que, acho que é Tiago mesmo, eu vou em Romanos, não lembro muito bem, que o Espírito Santo é o nosso Consolador. Quando a gente não tem palavras para dizer, e muitas vezes a gente não sabe orar, não sabe pedir direito a Deus, está lá o Espírito Santo, orando por nós, intercedendo por nós, e falando para Deus o que realmente a gente precisa e necessita naquele momento. Então esta é a mensagem que eu queria passar, que Deus tinha colocado no meu coração, sobre o perdão. Desse perdão nós não merecíamos, esse perdão a gente não merece, mas mesmo assim Jesus se entregou na cruz por cada um de nós, por mim, por você, por cada um de nós, por todos. Agora só basta a vontade do Pai é que todos se arrependessem, e nós devemos pregar assim para outras pessoas, como se todo mundo fosse se arrepender. Mas realmente só recebe o perdão de Deus, só é feito filho de Deus aquele que realmente se arrepende de seus próprios pecados e aceita Jesus como seu único Salvador. E é assim que aconteceu comigo e com você. Amém? E esta era a mensagem que eu queria passar, que Deus tinha colocado no meu coração, e que você guarde no seu coração esta mensagem.
que Jesus te ama, que Jesus ama cada um de nós, e que Jesus está apto a te perdoar pelo que você fez, que você achou que não era justo. Porque muitas vezes a gente pensa que está fazendo a coisa certa, e aí depois, 2 minutos, fala, rapaz, não era para ter feito isso, mas às vezes já foi, e aí talvez você vai ter que arcar com as consequências humanas, mas se você se ajoelhar e pedir perdão a Deus, Ele te perdoa naquele momento, né?